Mais um vídeo de previdenciário, falando de benefícios. Nosso assunto agora é salário família. Já falamos das 4 aposentadorias, tempo de contribuição especial, idade e validez. Falamos dos 2 auxílios, auxílio doença e auxílio acidente. E agora salário família. O que nós temos para falar sobre ele? Primeiramente, que é um benefício que quem faz jus não é o dependente, é o segurado. Ele é pago em razão do dependente, na proporção dos dependentes, mas é o segurado que recebe o salário família. O artigo 65 da Lei 8.213 de benefícios diz o seguinte: o salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, exceto doméstico, ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Então, quem recebe, primeiramente, o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico não recebe salário família ainda. Doméstico não. Na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Por cada filho, ele vai receber um valor. Só lembrar aqui também que o aposentado de baixa renda também pode receber o salário família. Se tiver filhos menores, de 14 anos, como nós veremos, ou equiparados. Nós veremos aqui tudo detalhadamente. Vamos lá. Segurados, quem são então? Empregado, trabalhador avulso. O aposentado de baixa renda também. Empregado pode receber. O trabalhador avulso pode receber. E o aposentado pode receber. Doméstico recebe salário família? Não. Doméstico não. Tem que ser de baixa renda. Nós veremos daqui a pouco os valores. R$ 682. E na primeira escala nós veremos que são 2 faixas de valores. Carência para o salário família. Carência 0. O empregado entrou hoje no serviço público ou numa empresa. Ele é de baixa renda, portanto, ele vai fazer jus a um salário família. Precisa estar em atividade. Isso é interessante. Não é pago em período de graça. Um indivíduo que saiu de um emprego, mas ele está em período de graça. Nós veremos ainda período de graça, o que é isso. Nós faremos um vídeo detalhado sobre o período de graça. Saiba que é aquele período em que o indivíduo não está contribuindo, mas ele está protegido ainda pela Seguridade Social, mesmo pela Previdência Social. Só que no caso do salário família, este benefício não é pago. Ele está desempregado, foi desligado do emprego, não receberá o salário família. Necessário a existência de filho ou equiparado menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade. Então, você tem que memorizar a idade. Filho menor de 14 anos, se for inválido, conforme a perícia já demonstrou, a perícia oficial comprovou que ele é inválido, não importa a idade. O pai vai receber o salário família em função dele, se o pai for de baixa renda. E pode ser também equiparado, enteado, tutelado, conforme as regras do Código Civil. Filhos de até 6 anos, é necessário para que o pai receba este salário família a comprovação da carteira de vacinação. Filho até 6 anos, comprovação da carteira de vacinação. E de 7 até 14 anos, tem que comprovar frequência escolar. Ele vai ter que ir até a escola, pegar um comprovante ali de que aquele filho está matriculado, está frequentando a escola, para que ele possa ir até a Previdência e fazer jus ao salário família. Filho até 6 anos de idade, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação com as vacinações em dias. Acima de 6 até 14 anos é necessário um comprovante de frequência escolar. Nós veremos daqui a pouco, eu vou falar porque a repetição, você já sabe, é a mãe do ensino. Se o pai não comprova a frequência escolar do filho maior de 7 anos, nem a vacinação do filho menor, o benefício será cancelado? Nós veremos que não, ele será suspenso. Vamos lá. A emprega paga o salário família. A empresa que vai pagar para o trabalhador o salário família e o INSS vai reembolsar. O INSS, posteriormente, com a comprovação de que a empresa pagou mesmo ao funcionário, o INSS reembolsa, devolve esse dinheiro à empresa. E essa empresa deve guardar pelo período de 10 anos. Isso já caiu em prova. Período de 10 anos, a documentação para fins de fiscalização. Durante o período de 10 anos, se a empresa perde esses documentos que comprovam que o segurado era de baixa renda, que ele recebia o salário e fazia jus a esse benefício,
Neste caso, se a empresa perde, ela vai responder judicialmente. A empresa paga aqui no caso do empregado. E quem paga no caso do trabalhador avulso? O sindicato ou o gestor de mão de obra. No caso da empresa, quem paga para o empregado? Quem paga para o empregado é a empresa. O INSS vai ressarcir a empresa. Já o trabalhador avulso, quem paga será o sindicato gestor de mão de obra. E, da mesma forma, o sindicato vai ressarcir desse benefício que foi pago a esse trabalhador. E o aposentado de baixa renda é o INSS. Ele vai até o INSS comprovar que ele é de baixa renda, que ele faz jus, que ele tem dependente, filho menor de 14 anos ou inválido. O INSS paga diretamente. Empregado, quem paga é a empresa. Trabalhador avulso, quem paga é o gestor mão de obra ou sindicato. E o aposentado próprio INSS paga diretamente. Duas faixas de valores, como eu já falei. Os valores proporcionais à remuneração. São duas faixas e eu vou colocar no último slide essas faixas. Só que aqui está escrito que são proporcionais. Na realidade, são inversamente proporcionais. Eu vou abrir aqui o último slide só para você ver, visualizar. Depois a gente comenta. Nós veremos aqui, olha aqui embaixo. Quem recebe até R$ 682,50 vai receber R$ 35 de salário família por filho, ou filho menor ou inválido, menor de 14 ou inválido. E quem recebe de R$ 682,51 até R$ 1.025,81 vai receber menos, vai receber R$ 24,66. Portanto, é inversamente proporcional esses valores que serão pagos. Portanto, é proporcional sim, duas faixas de valores, mas inversamente proporcional. No último slide, a gente comenta isso mais detalhadamente. Pai e mãe podem receber concomitantemente se forem ambos de baixa renda. Existe o pai, que recebe ali um salário mínimo, a mãe recebe um salário mínimo, ambos de baixa renda. Todos têm filhos. Então, o pai pode receber em razão daquele filho e a mãe pode receber também em razão daquele mesmo filho. Então, pode receber concomitantemente. Concomitantemente, pode receber ao mesmo tempo, pai e mãe, o benefício de salário família. Interessante essa informação, porque pela lógica, se a gente não soubesse, fosse chutar na prova, eu tenho certeza que a maioria iria chutar assim, não, isso é impossível, pelo mesmo filho, um ou outro, mas não, pode sim o pai receber pelo aquele filho e a mãe também, se ambos forem de baixa renda. E como que eu comecei a trabalhar, como que eu faço para começar a receber esse benefício de salário família? Início com a apresentação dos documentos, cartão de vacina, o contra-cheque e a frequência escolar. Será o contra-cheque e o cartão de vacina, ou o contra-cheque e a frequência escolar, se for maior de 7 e menor de 14 anos. Então, a apresentação dos documentos do INSS, portanto, vai fazer jus. Tem que apresentar esses documentos, comprovando, imediatamente começa a receber. E quando termina o salário família? Há algumas hipóteses. Primeiro, filho completou a idade, o filho ou os filhos ou morte. Então, no caso do filho aqui, o filho faleceu, eu perco o benefício. O filho faleceu ou equiparado, o pai perde o benefício. Ou completou 14 anos, também vai perder o benefício. As duas hipóteses, essas são as duas hipóteses do filho. Completou a idade ou morte do filho. E o segurado? Morte do segurado. O segurado morreu, ele recebia. Portanto, neste caso, perde-se o benefício também. Não há pensão por morte. Observe aqui que é diferente do auxílio acidente que nós vimos. Opa, desculpa, não. O auxílio acidente também não gera pensão por morte. Ele é indenizatório. Aquele valor é personalíssimo. Aqui também, a morte do segurado, esse valor não é agregado para os dependentes. Não gera pensão por morte. Cuidado. Auxílio acidente, salário família não geram pensão por morte. Perda do emprego, como eu falei, no período de graça, não se paga. O indivíduo saiu do emprego hoje, trabalhou 5 anos, saiu. Ele está em período de graça, vai ficar 24 meses protegido. Se ele sofreu um acidente ali, ele pode receber. Se ele ficou doente, vai receber o benefício. Mas, no caso do salário família, não. O salário família não é pago em período de graça.
aquele período que ele não está contribuindo, está desempregado, mas ainda está protegido. Portanto, não se paga em período de graça. Perdeu o emprego, perde o salário família. E quando ele deixar de ser baixa renda, ele ganhava ali um salário mínimo, aí o governador do estado, ou no caso, se for empresa privada, o patrão deu uma melhorada e começou a pagar R$2.000 para ele o salário. Vai perder o benefício, tem que ser de baixa renda. Tranquilo? Continuando. As cotas recebidas não serão incorporadas para qualquer efeito ao salário de contribuição, exemplo, pensão por morte. Imagine o segurado que tem 10 filhos, recebe R$35 por mês de cada um, 350 por mês ali. Aqueles 350 não serão incorporados quando ele for aposentar, quando ele for alguém da sua família for receber uma pensão por morte. Aquele valor recebido de salário de família não entrará no cálculo. Ele não entrará no cálculo. Então, não é incorporado ao salário de contribuição. Salário família não é incorporado ao salário de contribuição. Qual é a renda mensal inicial? Aqui não tem cálculo, aqui não tem aqueles negócios de 90%, de porcentagem. Não tem. Por quê? Veja aquela tabelinha de porcentagem do salário de benefício, 100% nas 3 aposentadorias, nós temos aqui 50% no acidente, 91% no auxílio-doença e 70% mais um a cada ano na aposentadoria por idade. Por que no salário família não tem isso? Porque salário família não tem nada a ver com esses benefícios. O salário família, a base de cálculo é feita por uma portaria, ela é feita por regulamento e modifica-se, é um valor fixo que modifica-se todo ano conforme a inflação, conforme o aumento do salário mínimo, entre outros fatores. Não existe, então, olha aqui, renda mensal inicial, é um valor definido em regulamento e variável. Hoje está em torno de R$35 até determinado valor e acima disso R$24. Então, é um valor fixo definido em regulamento que vai modificar todo ano e será fixo durante aquele ano. Pode ser pago acima do teto da Previdência, limitado ao teto do funcionalismo público. Apesar disso aqui estar na lei, é muito pouco provável alguém ganhar acima do teto, né? Por causa alguém ter esses valores somados e esse valor ser acima do teto. Apesar de pode se cair na prova, estará correto. O salário família pode ser pago acima do teto da Previdência. Pode sim, limitado ao teto do funcionalismo público, que é o valor, está lá no artigo 37 da Constituição, que é o salário do ministro do STF. Esse é o limite para o salário família. Como nós vimos, o salário família ele pode ser sim menor que um salário mínimo. Então não confunda na hora da prova. Existem alguns benefícios de prestação continuada que o valor mínimo é o salário mínimo. O salário família não. Nós vimos que o salário é baixo, portanto ele é salário simbólico, pode ser menor que o salário mínimo. O artigo 82 ele diz o seguinte: o salário família será, o artigo 72 é do decreto 3048. Artigo 82 do decreto 3048, regulamento da Previdência Social. O salário família será pago mensalmente, 1. Ao empregado pela empresa com respectivo salário e ao trabalhador avulso pelo sindicato ou gestor de mão de obra mediante convênio. Falamos sobre isso. Quem é que paga? Ele é pago pela empresa, o empregado, trabalhador avulso, quem paga é o sindicato ou gestor de mão de obra. 2. Ao empregado e o trabalhador avulso aposentado por invalidez ou em gozo de auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com o benefício. Cuidado, estamos falando aqui de aposentados, empregado e trabalhador avulso aposentados por invalidez ou em gozo de auxílio-doença. Se ele está aposentado, se ele estiver em inatividade, quem paga é o Instituto Nacional do Seguro Social, é o INSS. Eu disse licenciado, eu não disse em período de graça, não confunda. Ele está aqui recebendo auxílio-doença. Portanto, neste caso, ele mantém a qualidade de segurado. Quem está em auxílio-doença mantém a qualidade de segurado, portanto, ele recebe. Olha, preste atenção. O primeiro caso aqui, ele é pago pela empresa com respectivo salário. Portanto, olha, aquele que está trabalhando, esse salário família é incorporado a um salário, vai junto com o salário. Aquele que está aposentado vai junto com a aposentadoria. E nós temos outro detalhe. Olha o 3. Pode ser menor
do que o salário mínimo, nós já falamos. Aqui agora o 3. Ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria. Eu resumi tudo isso numa frase. Aposentado, quem paga é o INSS. Não importa, está sempre repetindo. Falou em aposentadoria, conforme o inciso 2, será o INSS, aposentado empregado ou trabalhador avulso. E aqui, o trabalhador rural aposentado também será o INSS. E o item 4. Aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos, se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Como que a gente resume isso? Empregado, empresa, na hora do salário. Trabalhador avulso, sindicato ou gestor de mão de obra, na hora do salário. E qualquer aposentado será pelo INSS. O que esses incisos do regulamento, simplesmente, eles repetiram qual é o cômputo, quando que vai aposentar, como se dá a aposentadoria, e disse que será acrescentado a isso o salário família se esses segurados fizerem jus a eles, conforme o cálculo da sua renda. Muito tranquilo, só você resumir. Aposentado, quem paga é o INSS. Tranquilo. Resumimos esse monte de linhas que nós lemos aqui. O parágrafo 2º ainda, desse artigo que nós lemos, artigo 82, do decreto 3048, ele diz o seguinte: o salário família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. Olha, o trabalhador avulso, ele não tem aquela folha de ponto que ele assina todo dia como um empregado. Portanto, vai depender do número de dias trabalhados naquele mês. Se ele trabalhou somente 15 dias no mês naquela empresa, aquele trabalhador avulso, ele vai, por exemplo, receber somente R$12 ou R$17,50? Não, ele vai receber o valor integral da cota, independente se ele trabalhou um dia ou se ele trabalhou 30 dias naquele mês. O valor integral é uma informação importante você saber isso sobre o trabalhador avulso. A não apresentação da documentação acarreta suspensão e não a perda. Olha que pegadinha de concurso. Você ali tenso, acabou de fazer a prova de matemática no concurso do INSS, aquela regra de 3 invertida, composta, com aqueles números que precisaria de calculadora, se você teve que fazer de cabeça, e você já está, aquele calor insuportável, e você tem que responder essa questão. A não apresentação do documento acarreta a perda do benefício? Não. O indivíduo não apresentou o documento de vacinação do filho até 6 anos, ou o comprovante de frequência escolar de 7 a 14 anos, ele vai ter suspenso e não perder. Vai ter suspenso até ele comprovar, até ele regularizar. Ele foi na escola e comprovou que o filho, pegou a documentação que comprova que o filho estava frequentando a aula ou não frequentou porque estava internado, qualquer coisa desse tipo, ele vai então ter o benefício de volta. Não perde, é suspenso. O artigo 3048, o regulamento 3048, no artigo 86, diz o seguinte: na realidade, é uma informação sem muita importância na prática, mas pode cair em prova. Olha, o salário família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo sindicato ou gestor de mão de obra, se for no caso do avulso, conforme o caso, e do mês da cessação do benefício pelo INSS. Como se dá isso? O indivíduo trabalhou, por exemplo, o mês de fevereiro, e se desligou dia 15 de fevereiro, ele diz: estou indo embora, tchau, peço demissão, ou foi demitido. Portanto, naquele mês, quem vai pagar o seu benefício será a empresa. Naquele mês, a empresa. Só que no mês seguinte, ele ainda tem um resto do seu salário para receber. Naquele mês, o último mês, será o último mês da cessação do benefício, será a INSS. Então, sem complicar a prova, decore. Mês de desligamento, quem paga é a empresa, ou o órgão gestor de obra, se for trabalhador avulso. E o mês da cessação, INSS. Fim do benefício, quem paga é INSS. Desligamento, quem paga é a empresa. Desligamento empresa, cessação do benefício, quem paga é o INSS. E a questão do divórcio, muito complicada. Antigamente existia a separação judicial. Então hoje vamos falar de divórcio.
O benefício será pago a quem estiver com a guarda do dependente, salvo decisão judicial. Esse salvo aqui pode ser a via crucis, pode ser aquilo que vai derrubar muito na hora da prova. O benefício será pago. A prova muitas vezes conta a historinha. Um casal tem filhos dois filhos de 6 e 8 anos, e eles, neste caso, após o divórcio, ficaram com a mãe. Então, quem vai receber o benefício? De qualquer forma, independentemente de decisão, será a mãe? Não. Em regra, será a mãe. A regra é essa. Quem vai receber o benefício? Aquele que fica com a guarda do filho. Mas tem um salvo decisão judicial. Se o juiz decidir pelo pai, será ele que a ele será pago. O juiz pode decidir. Qual é a regra? Qual é a lógica? Aquele que está com a guarda receber o benefício. Essa é a regra e essa é a lógica. Mas o juiz pode decidir. Então, esse salvo decisão judicial pode parecer pegadinha, pode parecer erro. Então, você tem que grifá-lo, porque pode ser que o juiz decida de forma diferente. Então, você deve memorizar isso. Nós temos ainda mais um detalhe para falar. E o detalhe é esse. O artigo 88 diz o seguinte, do Decreto 3048. O direito ao salário-família cessa automaticamente. Nós falamos anteriormente sobre o início e o fim. Aqui nós vamos falar porque a letra da lei diz que ele termina automaticamente. Olha o inciso 1. Por morte do filho equiparado a contar do mês seguinte ao do óbito. Ele morreu em fevereiro, então em março automaticamente encerra-se o salário-família. 2. Quando o filho equiparado completar 14 anos de idade, salvo-se inválido a contar do mês seguinte à data do aniversário. A segunda hipótese não é a morte, mas é o aniversário de 14 anos. Aí vem a Fundação Carlos Chagas, o examinador, o rapaz que elaborou a prova, estava meio chateado no dia porque a namorada terminou com ele. Ele coloca uma questão assim: quando o filho equiparado completar 14 anos em qualquer hipótese, a contar do mês seguinte, a data do aniversário, vai cessar automaticamente o benefício. Estará errado, porque salvo se o filho for inválido. Portanto, pessoal, 13 anos mais 364 dias tem direito ao benefício. Completou 14 anos, não pode mais. Encerra-se automaticamente no mês seguinte. E o 3, pela recuperação da capacidade do filho equiparado ou inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade. O filho inválido de 25 anos, que fez uma cirurgia em abril e no mesmo mês ele foi declarado apto, não era mais inválido. Os peritos perceberam que ele já tinha capacidade de se manter, até mesmo de trabalhar. No mês seguinte, maio, cessa-se automaticamente o benefício de salário-família. E pelo desemprego do segurado, também é automático. No fim, olha aqui, ele ficou desempregado no mês de outubro, ficou desempregado no dia 20 de outubro. Portanto, cessa-se o benefício. Ele trabalhou o mês de outubro, o regulamento aqui não fala. Ele trabalhou o mês de outubro, ele vai receber aquele dinheiro de outubro, portanto ele vai receber ainda mais uma vez. Apesar do regulamento não falar expressamente, se ele trabalhou o mês de outubro e foi mandado embora no finalzinho, no início de novembro ele vai receber em novembro o salário referente a outubro. Portanto, vai cair ainda o salário-família pela última vez, apesar de não estar expresso aqui no regulamento. Interessante, benefício recebido por fraude poderá ser recompensado por desconto na remuneração mensal do segurado, além das sanções penais, civis, administrativas cabíveis. Já tem jurisprudência, há decisões judiciais nesse sentido. O indivíduo cometeu fraude, declarou falsamente que tinha 3 filhos menores de 6 anos. Depois descobre que ele não tem filho nenhum. Então, pode, por decisão judicial, ser recompensado ali, ou decisão administrativa, no seu salário mensal, ele devolver mensalmente parcelas daquilo que foi pago a ele erroneamente. Além das outras sanções que ele vai responder e os crimes funcionais ou trabalhistas. Portanto, pode descontar sim da remuneração mensal do funcionário esse salário família pago
erroneamente. Agora, nosso último slide, vamos ler detalhadamente. De acordo com a portaria interministerial, Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda, número 19, de 10 de janeiro de 2014, o valor do salário família será de R$ 35,00 por filho até 14 anos. R$ 35,00. Completos ou inválido, de qualquer idade, para quem ganha até R$ 682,50. Quem ganha até esse valor vai receber quanto? R$ 35,00. Agora, quem ganhar de R$ 682,51 até R$ 1.025,81, o valor por filho de 14 anos ou inválido de qualquer idade será de R$ 24,66. Portanto, é inversamente proporcional. Então, de quem até 6 anos, R$ 35,00. Ou melhor, mentira, até R$ 682,00, R$ 35,00. De R$ 682,51 até o 1.025, que é o limite máximo de quem recebe salário, salário família, será de 24,66, portanto ele é inversamente proporcional. Cuidado, não confunda, pessoal, não tem diferença de valor para um filho até 6 anos e do filho de 7 a 14, é o mesmo valor. Se você tem um filho de 6 anos, ele vai receber o mesmo se tivesse 9. Isso não interfere no valor do benefício. O que interfere é a renda mensal. Até 682 ou de 682 a R$ 1.025. Nós terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo no próximo, onde nós daremos início falando sobre o salário maternidade. Salário maternidade também, muitas questões, muitos detalhes importantes para a gente guardar para a nossa prova. Até a próxima.